E aí galera, tudo bem? Mais uma videoaula aí pra gente trabalhar e pau no burro, né? A gente tá aí de quarentena, mas a gente não tá de bobeira em casa, beleza? Aí a gente começa aí a analisar agora o iluminismo. O iluminismo é um novo arco que a gente estuda aí na história, beleza? Com o iluminismo, a gente vai abrir espaço para os processos de independência, independência dos Estados Unidos, independência da América Espanhola, né, México, Argentina, Venezuela, Nicarágua, Colômbia, né, e assim por diante. E a independência do Brasil. Também a gente vai trabalhar e a própria Revolução Francesa era napoleônica e vai embora. Beleza? Então ela lança um novo arco aí na história do Brasil. Tá? Quais são as condições? Quais foram aí os antecedentes que fomentou a ascensão do iluminismo? Primeira coisa, a burguesia está crescendo economicamente, até mesmo por causa da Revolução Industrial. Beleza? Os burgueses eles estão em crescimento. Beleza? A Revolução Científica que a gente viu do Renascimento, matéria que vocês trabalharam no passado, tá? Ou este ano mesmo, dependendo da galera que eu tô falando, que tem essa jogada aí, e a crise do antigo regime. Ou seja, o absolutismo ele começa a mostrar sinal de desgaste. Nós temos várias revoltas pelo mundo que, que provam isso, como por exemplo o caso brasileiro, a revolta de Beckman, beleza? A revolta lá de Minas Gerais, né? A revolta de Vila Rica ou revolta Felipe dos Santos, beleza? Nós temos a própria Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, Inconfidência Carioca, várias revoltas que se explodem aí por todo o mundo, beleza? Nos Estados Unidos nós temos a festa do chá de Boston, beleza? Nós temos o massacre de Boston e aí vai embora, beleza? Nós temos várias revoltas que tá aí enfraquecendo o absolutismo, beleza? Então vamos lá. Qual foi o contexto, né, histórico do que proporcionou a ascensão do iluminismo? Beleza? O iluminismo nada mais é do que uma revolução cultural, beleza? Que põe em xeque a atual cultura da época, a cultura vigente da época, beleza? Qual era a cultura vigente da época? Tá? A cultura de que o rei ele tem poder absoluto e a Igreja Católica ela detinha todo o conhecimento científico da época, beleza? Então era o iluminismo ele passa a criticar essas atitudes e passa a propor uma nova visão de mundo em termos de ciência. Em termos de ciência, para a gente falar logo de cara aí, ele passa a dizer que todo o conhecimento tem que ser baseado na razão, no conhecimento científico, no conhecimento racional. Não é simplesmente uma pessoa que fala alguma coisa que aquilo dali é uma verdade. Aquilo dali tem que ter uma prova. Entendeu? Olha só, gente, o mundo de hoje que a gente está olhando. Tá? Então passa a dizer que tudo tem que ter prova. Beleza? E em relação à política, o cara também faz duras críticas a essa visão de que, né, palavras, de que o governo não é uma pessoa, entendeu? Não é o governante que é o governo, entendeu? O governo são as pessoas, entendeu? Então, o caso que a gente pode falar aí, o Brasil, por exemplo, são os brasileiros, não é o governo brasileiro, não é o presidente da república, entendeu? Então, eles começam a criticar justamente isso. Tá? É uma coisa muito interessante para você analisar hoje, né? Se você olhar aí as questões do coronavírus e assim por diante, tá? Muito importante de falar sobre isso, muito importante vocês analisarem melhor essa visão com o iluminismo, beleza? Então, qual é a principal contribuição que a gente tem do iluminismo? O ser humano ele passa a ser o grande responsável pelo conhecimento. Tá? Então, o ser humano ele passa a ser o agente ativo do conhecimento. Não é algo mitológico, não é algo sagrado. Então, o que eu quero dizer com isso? Em que o conhecimento científico não é Deus que inspirou a pessoa a pensar aquilo.
Então, o iluminismo ele passa a dizer que não, é aquela pessoa que pensou aquilo, beleza? Ele é o produtor do conhecimento, não é Deus que deu o conhecimento para ele. Ele que é o produtor do conhecimento. Então, logo de cara, o que você já começa a perceber? Que o iluminismo, ele começa a se afastar de Deus, da igreja, da religião. Beleza? Então, se vocês deixar bem claro, a primeira coisa que vocês têm que olhar aí, que eles se separam da religião e, inclusive, a grande maioria dos teóricos iluministas, eles são, inclusive, ateus, não acreditam em Deus. Beleza? E, obviamente, a razão é a premissa básica do iluminismo. Tudo tem que ser baseado na razão. Beleza? Tranquilo? E isso daí, falando em razão, né, falando em conhecimento, a gente fala sobre o nome, iluminismo. Ou seja, o que eles passam a dizer? A razão é a premissa básica de todo conhecimento. Tá? Então, quando a pessoa está armada com a razão, ela está iluminada com a luz do conhecimento. Daí o iluminismo. A pessoa está iluminada com o conhecimento. Beleza? Eu gosto de falar essa parte com um desenho animado. Quando o Pernalonga tem uma ideia, quando o Pica-Pau tem uma ideia, né, Tom e Jerry tem uma ideia, qual é a coisa que aparece? Uma lâmpada na cabeça dele. Aí, ele está iluminado com a luz do conhecimento. Entende? Então, daí vem o nome iluminismo. A pessoa tem que ser iluminada com a luz do conhecimento. E esse conhecimento tem que ser iluminado com a razão. Beleza? Se a pessoa não está iluminada com a razão, ela está na escuridão da ignorância e dos vícios, do misticismo. Cabe o filósofo iluminista iluminar aquela pessoa com a luz do conhecimento. Como que ele vai fazer isso? Através da educação. Então os filósofos iluministas, eles defendiam a educação com uma premissa básica. Eles diziam que a educação deve ser levada para todos. Beleza? Tranquilo nisso? Então essa era a premissa dos iluministas. Um ponto interessante que a gente fala sobre educação é, quem são esses filósofos iluministas? São os ricos. São os burgueses ricos. Beleza? Então eles, olha aí que coisa interessante, a gente pode fazer um paralelo aí com o absolutismo. Nós vimos que no absolutismo, né, a sociedade era desigual, era baseada em privilégio. A nobreza e o clero tinham privilégios. Quais eram esses privilégios? Não pagavam impostos e eles que eram funcionários públicos. O terceiro estado não tinha esses privilégios, ou seja, eles é quem pagavam impostos, beleza? E eles não tinham acesso aos cargos públicos. Então quem virava prefeito, só clero e nobreza. Quem virava funcionário público em geral, qualquer funcionário público que a gente tem hoje, clero e nobreza. Beleza? Os burgueses não entravam nessa. A primeiro ponto, a gente viu que a burguesia apoiou o absolutismo para conseguir proteção. O surgimento do reino, do governo em si, o nascimento do governo foi apoiado pela burguesia. Em que sentido? O governo vai financiar, vai bancar a segurança dos burgueses. Polícia, exército e assim por diante. Beleza? Agora, o que está acontecendo? A burguesia cresceu, né, graças a essa proteção, e ele começa então a criticar o próprio governo. Porque ele não precisa mais dessa proteção. Então ele quer mais liberdade. Beleza? Então ele critica, aí passa a chamar o rei de autoritário, querendo uma nova forma de governo no qual ele possa participar do governo. Tranquilo? Junto a isso, ele também passa a analisar, aí vem a galera da ciência. Aproveita essa crítica e passa a criticar a religião, dizendo que a religião limita o conhecimento científico. É só a gente lembrar aí da Inquisição. Beleza? Tranquilo? Tá. E o que nós temos aí com relação à educação conforme eu tinha parado? Nós temos que incentivar a educação. De quem, cara pálida? Dos ricos. O pobre não precisa de educação. O pobre tem que trabalhar para o rico. Beleza?
Então eles passam a defender uma das principais bandeiras do iluminismo é a educação, beleza? Que a única forma de uma sociedade crescer e se desenvolver é através da educação. Entretanto, ele dizia que essa educação era só para os burgueses, beleza? O pobre trabalhador que nós vimos das fábricas e da Revolução Industrial, ele não precisa dessa educação, beleza? Porque ele trabalha. Quem precisa dessa educação era o dono da fábrica. Entende a linha de raciocínio dos caras? Então, apesar dos caras defenderem a educação como uma premissa básica para o desenvolvimento de uma sociedade, em momento algum eles falam de educação pública. Beleza? A educação era privada, a educação era para o rico, era para a elite. O pobre não precisava de educação. Tranquilo? Outra coisa que os caras passam a dizer e a defender é que o homem, ele nada mais é do que o meio no qual ele vive. Se ele vive um meio onde existe muita violência, automaticamente ele vai ser violento. Se ele vive um meio onde não há incentivo à educação, ele não vai estudar. Entendeu? Era esse o pensamento dele aí. Outra coisa é a ciência, conforme eu comentei com vocês. Beleza? A ciência, para eles, é a base de tudo. E essa ciência tem que ser racional. Beleza? E aí nós temos hoje. Tá? Então, esse slide aí eu já expliquei para vocês, né, que o iluminismo, o nome iluminismo tem por causa da iluminação, iluminar as pessoas com a luz do conhecimento racional. E a burguesia que sustentava o privilégio do primeiro e do segundo estado. Beleza? O que o iluminismo defendia, politicamente falando? Beleza? Ele defendia a igualdade, a tolerância religiosa e tolerância filosófica, beleza? A liberdade individual, tá? Tudo isso que nós temos hoje. O direito à propriedade privada, porque ele dizia que é muito importante a gente falar sobre esse ponto aí. A propriedade privada do século XVII, que é o iluminismo, para o século XXI, beleza? A propriedade no século XVII era essencial para a sobrevivência do homem. Sem a propriedade, como que você vai viver? Você vai conseguir sustento hoje. Onde? Hoje, século XXI, ninguém precisa de uma fazenda. Eu não tenho fazenda. Então, tá tranquilo. Beleza? A diferença deles aqui. E eles defendiam aí um contrato. Eu vou trabalhar isso aí melhor com os teóricos para os teóricos iluministas, para vocês entenderem legal essa jogada. Tá? O que o iluminismo combatia? Ele combatia o absolutismo, tá? O mercantilismo, que é a interferência do Estado nas relações econômicas. Então, a gente pode jogar lá que o iluminismo defendia o liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado na economia. Tá? Ele criticava o direito de vida dos reis, ou seja, ele queria separar religiosidade de política, tá? E a participação da igreja em qualquer força pública. Ele era contrário a isso. A igreja não pode participar, a religiosidade não pode participar de vida pública. Simples. Por quê? Porque religião trabalha com fé. Fé não é uma ciência baseada na razão, não tem provas. Então, não deve se misturar religião com política. Tranquilo? Era essa a visão dos caras. Então, vamos recapitular aí para a gente entender. O que o iluminismo defendia? O que era o iluminismo? O iluminismo é o renascimento do conhecimento científico racional. Então, eles eram ávidos defensores do racionalismo. Tá? Tudo tem que ser baseado no conhecimento racional. Tá? E nós filósofos, nós temos a obrigação de disseminar esse conhecimento racional para todos. Nós temos que iluminar a sociedade com a luz do conhecimento. Tá? E o iluminismo criticava o autoritarismo político, tá? Do rei e da igreja, criticava a falta de liberdade religiosa e a liberdade científica. Beleza? Eram essas premissas básicas do iluminismo. Tranquilo? Os teóricos iluministas.
nós temos o primeiro, um dos mais importantes que nós temos é John Locke. John Locke, o inglês, tá? Ele critica o absolutismo, o poder absoluto, o poder centralizado na mão do rei. Tranquilo? O que ele dizia? Ele dizia que o governo ele tem a função de zelar e defender os direitos naturais das pessoas. Beleza? Olha só, então ele lança os direitos naturais. O que seriam os direitos naturais? Vida, liberdade e propriedade. Então, esses direitos naturais, Locke dizia que era inalienável. Ninguém podia tirar esse direito de você, nem o governo. Beleza? Nem o governo pode fazer isso. Então, nenhum governo pode tirar sua vida, nenhum governo pode tirar sua liberdade e nenhum governo pode tirar sua propriedade. Beleza? Tranquilo isso? Show de bola? E se porventura o governo não cumpriu o seu pacto? A gente vai falar isso daí mais à frente. Beleza? Com outro filósofo, que aí vem a indagação. Porque vem, aí, que vem uma questão aí. Chega uma pessoa lá, chega eu lá e fala assim, porra, Locke, e se o governo fizer isso? Aí não fala nada. E aí? Ele fala, a única coisa que ele fala é que pode, o governo pode, ou as pessoas, eu, posso ir lá tirar o governo do poder. Mas como que eu vou fazer isso? Ele através de revolta. A população vai lá, se revolta, tira o governo do poder e coloca outro. Beleza? Mas preste atenção. Se os direitos naturais forem infringidos, ou seja, se o governo ameaçar sua vida, se o governo ameaçar sua liberdade, se o governo ameaçar sua propriedade, lembrando que eu expliquei para vocês o que é uma propriedade, a propriedade do século XVII é diferente da propriedade do século XXI, beleza? Se a gente for jogar aí seria o seu emprego, tá? Então o povo tem o direito de tirar o governo do poder. E se for o contrário? Aí ele não fala. É o povo que não cumpriu o seu trato. Vamos trabalhar isso daí melhor mais à frente. Tá? Aproveitando, deixa eu pular aqui para vocês entenderem. O caso de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele pega as ideias de Locke e dá upgrade. Ele lança o contrato social. Ele diz que assim que nós nascemos, nós fazemos um contrato com o governo. Beleza? Ou seja, todo mundo tem um contrato com o governo brasileiro, em que o governo vai garantir os nossos direitos naturais, beleza? Em troca, a gente segue as leis. Beleza? Daí vem a importância. Então, o governo vai garantir nossos direitos naturais, em troca a gente segue as normas, as leis, a Constituição. E se porventura não acontecer? Beleza, então a população tira o governo do poder e coloca outro no lugar. Beleza? E se a pessoa não garantiu o direito natural? Por exemplo, eu fui lá e matei uma outra pessoa. Então, o direito natural está quebrado, não é? Se o direito natural está quebrado, o contrato social está quebrado. Então o governo pode me prender. O governo pode me matar. O governo pode confiscar minhas terras. Entendeu? Aí a gente fecha direitinho. Tranquila essa linha de raciocínio? Show de bola? Então os dois aí, um complementa o outro. Locke lança os direitos naturais, beleza? E Jean-Jacques Rousseau cria o contrato social. O segundo ponto de Rousseau, ele lança a ideia da propriedade privada. Apesar dele complementar as ideias de Locke, ele critica a propriedade privada. Ele fala que a propriedade privada é essencial para a sobrevivência do homem, entretanto, ela é o grande problema, pois existem pessoas que têm propriedade de mais e existem pessoas que têm propriedade de menos. Isso é o mal da sociedade. Tá? Para ele, Rousseau dizia que a propriedade ela devia ser comunal, comunitária, ou seja, a propriedade de todos. Cada um vai ter a mesma proporção de propriedade. Entendeu? Então, enquanto olha o problema dele, fala que o problema que nós temos é que pessoas têm duas casas e outras pessoas têm uma casa só. Entendeu? Ou pessoas têm uma casa que dá para, sei lá, morar 10 pessoas e outra tem uma casa que dá para morar uma pessoa, mas mora 10.
Então ele fala justamente que esse é o problema da sociedade. O cara do século XVII falando sobre isso. Beleza? Além disso, ele lança a teoria do bom selvagem. O que é a teoria do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau? Ele, conforme a gente tinha visto, né, lá em cima, os iluministas diziam que o meio influencia a pessoa, não é? Então, quem fala sobre isso? Rousseau. O que isso quer dizer? Ele fala que, criticando o absolutismo, fala que a sociedade absolutista é uma sociedade viciada, cheio de erros. Então, cabe a gente refazer essa sociedade, tá? Com a teoria do bom selvagem. Como assim? Ele diz que ninguém nasce bom, ninguém nasce mal. Todo mundo nasce bom, daí o bom selvagem. Todo mundo nasce bom. O problema é que quando a pessoa nasce, ele é inserido na sociedade, beleza? E essa sociedade é corrupta. Então essa sociedade vai corromper esse cara. Ou seja, a sociedade que vai tornar essa pessoa má. Como, por exemplo, todo mundo sabe que roubar é errado. Todo mundo sabe. Entretanto, se você achar um celular na praça, o que todo mundo faz? Desliga o celular e tira o chip. Roubou. Ah, mas eu não sei quem é a pessoa. Claro que sabe. Por que você desligou o celular? Por que você tirou o chip? Deixava o celular ligado. Obviamente, o cara que perdeu, eu faço isso. Eu perdi meu celular, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou ligar para ele. Né? Todo mundo faz isso. Por que você desligou ele? Você está roubando, cara. Você está roubando o celular do cara. Beleza? Outra coisa que a grande maioria faz, eu espero que os meus queridos alunos não façam isso, que é roubo também. Olha como a sociedade brasileira é corrupta. Você vai lá, vai comprar pão. Você for lá, 50 centavos o pão, você dá R$ 1, obviamente o troco é 50 centavos. Aí o que o cara faz? Pega uma moeda de R$ 1 e te devolve. Aí o cara, vou ficar quieto, vou roubar o sujeito. Dá o troco, não devolve o troco. Olha só, tá errado aqui, tá? Não, que isso? Isso é crime, você está roubando. Ah, não, o cara me deu. Pergunta pra ele, pergunta pro cara do caixa se ele tá dando esse dinheiro pra você. Não tá não, neguinho. Tá? Fica esperto nessa. Beleza? Outro erro que o brasileiro faz e adora. Achei uma carteira no chão. Identidade, CPF de eleitor do sujeito, tudo dentro da carteira. E 50 conto. O que o vagabundo faz? Pega os 50 conto, mete no bolso, pega a carteira e joga de volta no chão. É ou não é? Olha aí. Rousseau, cara, o cara lá no século XVIII tá falando isso. Dizendo que o problema da sociedade não são as pessoas, são as práticas, beleza? São práticas ruins. Então, se a gente for falar assim, o caso da corrupção brasileira, que o Brasil, os políticos são corruptos. Não, senhor, o brasileiro que é corrupto. A grande maioria das pessoas que estão falando aí que é contra a corrupção, se tivesse lá, ia roubar tanto quanto eles. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala. Quem nunca ouviu, injuriado, né? Bolado com uma situação, eu tô cansado de ser pobre, vou me candidatar a vereador. Por quê? É para roubar. Tá vendo? É para roubar. Tranquilo? É a ideia de Rousseau. Rousseau fala justamente sobre isso. Tá? A teoria do bom selvagem. As pessoas são boas. Aí, conforme elas são inseridas numa sociedade, essas pessoas vão pegar as práticas corruptas daquela sociedade. Beleza? Então, por exemplo, sei lá, uma outra coisa boba aí. Vocês entram em uma sala, sei lá, vocês estão na sala 1, né? Na sala 1, você pode deixar a caneta em cima da mesa. Aí você vai para a sala 2. Quando você vai para a sala 2, não, coloca lá. Aí o vagabundo vai lá e rouba sua caneta. Aí o que você vai fazer? Logo de cara, não vai roubar a caneta mais. Mas aí fica todo mundo, dá mole. Você que é bobo que deixou a caneta lá de bobeira. Não, senhor, a caneta é sua. Você comprou. O que a outra pessoa fez foi roubar. Crime, errado. Entendeu? Aí o que você vai fazer? Aí, claro, né, todo mundo vai te chamar de otário, que você é bobo, poder deixar da caneta lá. O que você vai fazer?
eu vou roubar dos outros também. Você entra na dança. Entendeu? Aí quando você percebe, você tá roubando e nem tá percebendo que tá roubando. Entendeu a ideia de Rousseau? Rousseau, o que, que nós temos que fazer? Pegar essa sociedade e destruir ela. Como, Rousseau? Vão matar todo mundo? Ele, óbvio que não, né? Nós vamos educação. Nós vamos para a educação e vamos investir na educação e através da educação nós vamos modificar esse pensamento, essa prática. Entendeu o foco de Rousseau? Tranquilo? Ele é o mais importante filósofo iluminista. Beleza? Ele é o mais importante. Se cair iluminismo no vestibular, a probabilidade de ser Rousseau é alta. Beleza? Prova, fato, Rousseau cai. Olha a quantidade de coisas que a gente falou sobre ele. Beleza? Tranquilo? Então nós vimos aí Locke, que cria os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. É tão importante Locke também, tão importante que todas as constituições de todos os países ocidentais utilizam o Locke. Se você abrir lá a Constituição brasileira, tá lá. Todos os brasileiros têm liberdade de vida, têm liberdade de expressão, têm liberdade religiosa, beleza? Olha aí. Tenha direito à sua propriedade. Então já mete logo. O Locke, ele é a base de todas as constituições dos países ocidentais. Beleza? Tranquilo? E toda a organização, tá? Todos os debates vêm de Rousseau. Tranquilo? Próximo que a gente vai falar aí é Montesquieu, esse sujeito aí. Montesquieu é simples, tá? É facinha a ideia dele. Montesquieu, ele fala que o poder corrompe. Então não interessa. Quanto mais poder uma pessoa tiver, mais corrompida ela será. Então lembra daquela expressão? Quer saber quem é aquela pessoa? Dê-lhe poder. Então tá aí, ó. Da onde que vem? Montesquieu. Montesquieu fala justamente isso. Quanto mais poder uma pessoa tiver, mais corrompida essa pessoa será. Mais ela entra numa espiral decrescente em que cada vez mais se afunda na corrupção. Então o que, que a gente tem que fazer, Montesquieu? Dividir o poder. Quanto menos poder uma pessoa tiver, menos chance ela tem de se corromper. Entendeu? Então a gente tem que pegar o poder do rei, que tem poder absoluto, e dividir o poder dele em 3 poderes. Se pegar um poder e bombar um poder, automaticamente aquela pessoa vai se corromper. Então, se uma pessoa deseja poder, significa que ela é corrompida pela ânsia e ganância. Simples. Isso aí, lá no século XVII, o cara tá falando isso. Beleza? Então Montesquieu, ele lança a base dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Ele pega o poder do rei e divide em 3. Tá? O legislativo cria a lei, legisla no caso. O executivo julga as pessoas se ela infringiu alguma lei criada pelo legislativo. E o executivo executa as normas criadas pelo legislativo, beleza? E as ordens do judiciário. Beleza? Tranquilo nisso? Voltaire. Voltaire, ele é o grande defensor da liberdade. Tá? Voltaire defende a liberdade de expressão, Voltaire defende a liberdade religiosa. E que sentido Voltaire fazia isso? Qual era a ideia de Voltaire? Beleza? Voltaire dizia que o conhecimento científico, o conhecimento racional, ele só cresce e se desenvolve se tiver liberdade para a pessoa falar. Então, por exemplo, vamos para a universidade, que lá que é o berço da ciência. Lá que os cientistas ficam. Pessoas que criticam a universidade, né, infelizmente, critica a ciência. Beleza? O que, que os cientistas fazem lá? Os cientistas vão lá e vão fazer um determinado estudo. Beleza? Para ele fazer esse estudo, ele deve ter liberdade para alcançar esse estudo. Por exemplo, o caso do, sei lá, o coronavírus, por exemplo. Lá na universidade, os caras vão estudar curas para combater esse vírus. Então tem que ter liberdade para isso. Então vamos dar um exemplo aqui. Ah, tá, no Brasil pode fazer o estudo, entretanto, não pode fazer estudos com nenhum tipo de animal. Como que o cara vai testar?
Entende o problema? Então deve ter liberdade para fazer esses estudos. Entendeu? Tudo baseado, obviamente, não pode fazer aquela coisa de pegar animais e fazer todo tipo de experimento à torto e direito também. Mas Voltaire defende as ideias da liberdade, deve ter liberdade. Em sala de aula, o professor, quando trabalha a ideia da ciência aí, de Voltaire, ele deve ter liberdade de falar tudo. Então o professor deve falar de religião, o professor deve falar de política, ele tem que ter liberdade para falar sobre isso. Porque só assim que o conhecimento cresce e se desenvolve. Se o professor for proibido de falar sobre religião, se o professor for proibido de falar de política, como que o conhecimento científico vai se desenvolver? Não vai. Tanto que na Constituição dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina, né, da Inglaterra, o professor tem uma coisa chamada liberdade de cátedra. O professor tem o direito de falar o que ele quiser em prol da matéria do qual ele está explicando. Beleza? Então, se eu aqui quiser falar sobre religiosidade, eu posso. Beleza? Desde que faça parte da matéria, óbvio. Beleza? É o caso aqui. Tranquilo nisso? Show de bola? E, obviamente, quem ele mais criticava, ele criticava a igreja, beleza? E ele criticava o rei. Tranquilo? Então, o Voltaire, outra característica dele, ele era ateu. Justamente por causa da posição da Igreja Católica na época, que era perseguidora a qualquer cientista da época. Beleza? Tranquilo nisso? Aí é dele aquela frase famosíssima que o pessoal tá zoando pra caramba aí. Posso não concordar com nenhuma das vossas palavras, mas defenderei até a morte o direito de falar. Ou seja, ele dizia lá, bem claro, olha só, posso não concordar com o que você fala, cara, mas é um direito seu falar. Beleza? Tranquilo? Por que ela é famosa? Porque todo mundo tem direito à expressão, desde que o seu direito de expressão não limite o direito de outro. Como assim? Você, o caso que aconteceu aí no dia do exército, o pessoal indo lá pra rua defender o AI-5, beleza? Aqui eles falam, não, eu tenho de liberdade de expressão de defender o que eu quero. Sim, desde que você não defenda o fim da liberdade dos outros. O AI-5 é o fim da liberdade de expressão. Então ele quer a volta do AI-5 para que eu, né, para que o Zé, para que a Maria, para que o Francisco não tenham o direito de falar. Aí não pode. Entendeu a ideia? Aí não pode. Tranquilo? Essa daí é a visão dele. Tranquilo nisso? Show de bola? Então aí a gente fechou os principais teóricos. Vou falar do dominismo, né, no campo da política. Aí tem um movimento que é o enciclopedismo, a enciclopédia, o Google. Tá? O que é isso aí, gente? Olha só. Criado por D'Alembert, aqui é o nome do sujeito aqui, ó. D'Alembert e Diderot, tá? São dois filósofos iluministas em que os caras tiveram uma ideia de pegar todo o conhecimento científico e juntar em um único grande livro. O nome do livro é Enciclopédia. Entendeu? Qual é o objetivo dos caras? Disseminar, potencializar, maximizar o conhecimento científico. Ou seja, facilitar a divulgação da ciência. Beleza? Essa daí era a visão de Diderot e D'Alembert. Aí eles criam um livro, beleza? Com todo o conhecimento científico, e esse livro é chamado de enciclopédia. Surgiu o movimento do enciclopedismo. Tá? Hoje, a mais famosa enciclopédia que nós temos aí é a Wikipédia, que você vai na Wikipédia lá, né, e você vê tudo. Aproveita aí, dá uma olhadinha para vocês verem como que funciona a Wikipédia. É igualzinho. Só que na minha época, quando eu era da idade de vocês, vou fazer um trabalho, a Wikipédia nossa era a enciclopédia. Era um livro. A gente fazia tudo em livro. Beleza? Agora vamos para o campo econômico. Beleza? O liberalismo econômico. Quais eram as bases do liberalismo econômico? O liberalismo econômico defendia a não intervenção do Estado na economia. O governo não precisava intervir na economia. Beleza? Isso é o liberalismo econômico. Como que funcionava esse liberalismo econômico? Através da lei da oferta e da procura e da mão invisível do mercado. O que é isso, a mão invisível do mercado?
Não precisa do governo regular a economia, segundo os filósofos iluministas no campo econômico. Ele dizia que existe uma mão invisível que controla a economia, ou seja, a economia é autorregulada. Beleza? Como que ela era autorregulada? Através da lei da oferta e da procura. O que é isso, a lei da oferta e da procura? A lei da oferta e da procura é fácil. O preço de um produto varia de acordo com a demanda. Google Tradutor dessa bagaça. Beleza? Você tem um produto. Por exemplo, eu tenho um cabide, você tem um cabide. O preço do cabide vai variar de acordo com a quantidade de pessoas que estão procurando. Então, se tem muita pessoa procurando o cabide, o preço do cabide, teoricamente, vai aumentar. Porque se tem muita pessoa comprando, eu que estou vendendo, vou ter muito ou pouco cabide? Vou ter pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço do cabide. Beleza? Porque tem muita gente comprando. Beleza? É só você lembrar, por exemplo, aquele lá em Mariana, né? Aquela quebra da barragem lá. A água ficou poluída, ficou contaminada com metais pesados. Então as pessoas não podem beber. Se não podem beber aquela água da SEDAI, então geral foi comprar água mineral. A água mineral bateu a 30 conto o galão da água mineral. Por quê? Lei da oferta e da procura. Geral passa a comprar isso. Beleza? Tá todo mundo procurando. Beleza? E agora eu vou fazer o contrário. Não tem ninguém procurando. Beleza? Mas eu tenho meus cabides lá. O que eu vou fazer? Vou diminuir o preço. Vou fazer promoção. Beleza? Ou seja, o produto vai variar de acordo com a quantidade de pessoas que estão procurando. Beleza? Essa daí é a base do liberalismo econômico. Beleza? E nós temos os teóricos do liberalismo econômico, que é o François Quesnay e Adam Smith. Vou primeiro para François Quesnay, que é o mais importante que a gente tem aí. Beleza? Ah, sim. Que é aqui, ó. O François Quesnay, ele trabalha com... Ele passa a defender a propriedade privada e François Quesnay dizia que a base da aquisição de capital é simples. Tá? O que ele passa a defender o Quesnay? A dúvida, o que pairava na cabeça dele é o que eu devo fazer para ficar rico? Simples. O que eu vou fazer para ficar rico? Então Quesnay dizia o seguinte, olha só, meu querido, é simples, é fácil. Você consegue grana através de propriedade. Beleza? A lei da oferta e da procura. Essa é a ideia dele. Tá? Que vocês trabalhem em geografia. Como assim? Na geografia vocês vão trabalhar a teoria malthusiana. O que é a teoria malthusiana? Criada aí por Thomas Malthus. Olha aqui, ó. Criada por Thomas Malthus. O que ele diz? Ele dizia que conforme o crescimento populacional vai crescendo, tá, não vai conseguir acompanhar o crescimento da produção. Então ele lançou a teoria de que a produção de alimento é em PA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o crescimento populacional é em PG. 2, 4, 8, entendeu? 16, aí vai 24, 32, entendeu? E vai embora. Vai crescendo. Beleza? Então vai chegar uma hora que vai ter gente demais no mundo e comida de menos. Lei da oferta e da procura. Muita gente procurando, pouca comida. O que vai acontecer com o preço da comida? Vai aumentar. Se você tiver uma fazenda, você vai ganhar dinheiro. Entendeu a ideia dele? Então Quesnay é simples. Quesnay diz, ele passa a defender que a produção agrária, beleza? Que é o bambamã, que é o caminho. Então, a economia agrária, a produção agrária, que é o bambamã, que é o que vai fazer ter grana. Beleza? Então, para Quesnay, você deve investir na agricultura para você adquirir capital, para você enriquecer. Entendeu? Já Adam Smith não. Adam Smith diz que não é a agricultura. Adam Smith diz que é a produção. Beleza? Como assim? No seu livro, Adam Smith, A Riqueza das Nações,
Ele passa a dizer que a forma de você conseguir capital é através da exploração do trabalho. Em que sentido? Tá? Vou dar um exemplo aí. Eu sou professor, dou aula para 5 turmas. Cada turma tem 30 alunos. Beleza? Ganho R$ 2.000. Tranquilo? Show de bola? Ganho R$ 1.000. Só que cada aluno paga uma mensalidade de R$ 400 de mensalidade para a diretoria. Faz as contas. Quantos alunos serão o dono da escola, né, vai precisar para pagar meu salário? R$ 400, né? Um aluno 400, dois alunos 800, quatro alunos 1.600, beleza? 5 alunos do Rebarão. Só que tem quantos alunos em cada sala mesmo? 30 alunos. Então, eu dou aula para 5 turmas de 30 alunos cada. Não, perdão, é o contrário. Eu dou aula para 5 turmas de 30 alunos cada. 3 vezes 5, 150. 150 alunos que eu dou aula. Entendeu? Só que o dono da escola, com 5 alunos, já me paga. O restante dos alunos, o dinheiro vai todo para o bolso do dono da escola. Entendeu a ideia de Adam Smith? Ou seja, o dono da escola vai ganhar dinheiro nas minhas costas. Não é dividido, ó, João Paulo, você vai ficar com 10% de cada aluno. Não. Entendeu a jogada de Adam Smith? Essa é a malandragem de Adam Smith. Adam Smith fala que a forma de você ganhar dinheiro é através da produção. Beleza? Tranquilo nisso? Show de bola? Tá? Então aqui embaixo, aqui, conforme eu já falei com vocês, né, as ideias gerais do liberalismo econômico, tá? Liberdade de mercado, defesa da propriedade privada, tá? E o individualismo econômico, ou seja, o individualismo econômico a pessoa não deve ter ninguém para protegê-la. Em que sentido? Eu sou trabalhador, beleza? Eu não preciso de ninguém para me proteger. Sindicato, não preciso de nada disso. Tá? Somente eu e o patrão. Tá? Só que aí a crítica sobre isso é feita com outra matéria que é a CRIS 29, que vocês aí vão trabalhar mais à frente. Beleza? Outros, conforme eu já falei com vocês, aí nós temos David Ricardo, Stuart Mill e Thomas Malthus. Beleza? Tranquilo? Esses aí, vocês só se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, vocês podem. Mas não tem necessidade. Beleza? Outra coisa aí do iluminismo são os déspotas esclarecidos. O que é isso, cara? É muito interessante essa jogada porque alguns teóricos absolutistas, né, alguns reis como Frederico II, lá da Prússia, Catarina na Rússia, beleza? O rei Carlos na Espanha, o Dom José na Áustria, o Marquês de Pombal aqui lá em Portugal, né, com o Dom José também, esses reis perceberam o seguinte, que esse movimento está ganhando força, beleza? Ganhando expressão, e se eles não absorverem práticas iluministas, eles vão rodar. As revoltas, né, dos seus súditos vão aumentar cada vez mais a ponto deles perderem o poder. Então o que eles fazem? Eles abrem mão de certo poder, absorvendo o iluminismo, entendeu? Em troca, permanece mais tempo no governo. Ou seja, os déspotas esclarecidos eram reis absolutistas que adotaram certas práticas iluministas. Ô, professor, mas o iluminismo critica o absolutismo? Pois é, eles conseguem misturar água e óleo, beleza? Então os déspotas esclarecidos eram reis absolutistas que adotaram práticas iluministas. Os principais teóricos, os principais absolutistas, os principais déspotas esclarecidos são esses malucos aí. Beleza? No Brasil nós temos várias revoltas que a gente vai trabalhar, aí, como a de Tiradentes. Beleza? Aí a gente fecha o iluminismo. Um abraço, um beijo, um queijo para vocês. Tchau.